capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que já foi lido na abertura desta aula. O texto que ele diz aqui em cima, aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Introdução da lição. A partir dessa lição, estudaremos alguns temas presentes na Epístola aos Hebreus. O assunto predominante desse livro do Novo Testamento é a superioridade de Cristo em relação ao culto e às práticas judaicas. O autor da epístola escreve sobre o eterno plano da redenção, com o intuito de estimular os leitores a serem constantes na fé, não desistindo da jornada cristã. A argumentação do autor tinha também o objetivo de impedir a volta aos rituais judaicos, que não têm poder para transformar o homem. Os primeiros versículos da carta falam sobre Jesus como ponto alto da revelação de Deus. Então, aqui na introdução, a nossa lição diz e afirma que o escritor aos Hebreus, o que ele está pegando nessa carta? Ele está pegando e fazendo uma reinterpretação do Velho Testamento. Ele está fazendo uma reinterpretação, e nessa reinterpretação, ele faz uma comparação. E quando ele faz a comparação, ele não compara para dizer que o Velho Testamento não presta. Pelo contrário, ele diz que é bom, mas tem algo melhor. Se a antiga aliança era boa, nos é apresentado em Cristo uma aliança melhor. Se a figura de Moisés no Velho Testamento era uma figura correta, mas a figura de Cristo é maior do que Moisés. Se no Antigo Testamento, ele começa assim, olha, havendo Deus antigamente falado, de muitas formas e de muitas maneiras, várias formas e várias maneiras, Deus falou no passado, através dos patriarcas e através dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ou seja, o Filho é maior do que todos do Antigo Testamento. Não é que os do Antigo Testamento eram errados, não. É que quando vem o Cristo, que é maior que todos, existe algo a ser chamado a atenção, que vai haver algumas mudanças, vai ter algumas mudanças. E a mudança principal é no que diz respeito aos rituais. Então aqui na introdução do escritor aos Hebreus aqui, da nossa revista, o autor aqui da revista, está dizendo que ele vai então travar uma grande luta em trazer os seus leitores que abraçou o Evangelho, abraçou o cristianismo, a deixar os rituais que eram determinantes, eram determinados lá atrás, no Antigo Testamento, mas agora ele vai perder a utilidade, ele não tem mais utilidade. E por que ele não tem mais utilidade? Presta atenção aqui em Hebreus capítulo 1, no versículo de número 3, diz assim: o qual, quem é o qual? O Cristo, né? Sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então presta atenção nesse trecho aqui, ó. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele tem um poder de síntese muito grande. Ele resume tudo aquilo que diz em Levítico, tudo aquilo que diz na lei, ele resume nessa frase pequenininha aqui, ó. Todos aqueles rituais lá, de animais sendo oferecidos, é tudo resumido nesse versículo pequenininho aqui, ó, né? Nessa parte desse versículo. Que diz assim, ó: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, Cristo
se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, ou seja, tudo aquilo que a lei mandava no tocante a rituais para se obter perdão, é feito de uma vez por todas em Cristo. Por isso não há mais necessidade de se ficar fazendo novamente, ou seja, perdeu o porquê, não tem mais razão, não existe mais razão para se fazer aqueles rituais que se fazia na lei levítica. Aquilo perdeu a utilidade, não existe mais utilidade. Por quê? Porque Cristo ofereceu um sacrifício único, perfeito e agradável a Deus. E Ele fez isso oferecendo-se a si mesmo. Então em Cristo se cumpre então aquela perfeição que era exigida do sacerdote e também a perfeição que era exigida da vítima do sacrifício. É tudo cumprido em Cristo, não há mais necessidade. E aqui o autor está dizendo que esse escritor aos Hebreus, ele teve muito trabalho para fazer os seus leitores compreender, a deixar esses rituais de lado e acima de tudo a não voltar mais a eles. Não está acontecendo isso nos nossos dias? Essa semana mesmo, eu vendo na internet você vê de tudo, e eu vi lá tiraram foto de uma reunião, de um culto, e na manchete estava assim, elas tocaram chofar. Então era uma reunião de crentes, de pessoas que acreditam em Cristo, mas estava um grupo de mulheres, todas com aquele que nós aqui chamamos de berrante, né? Era um chifre de animal, tocando, que era um ritual lá do Velho Testamento, que tinha o seu lugar em uma nação, que tinha cada toque, cada ritual tinha um significado, que hoje não é mais necessário e nem se deve fazer. Mas isso daí é o mínimo que se acontece. Isso é o mínimo. Porque a outra luta dos apóstolos lá, logo no começo da igreja primitiva, era contra o ritual da circuncisão. Isso é mais difícil ainda. É mais difícil comentar, e Paulo repreendeu e proibiu veementemente os gentios a praticar o ritual da circuncisão. E a briga continua até hoje. Depois vem a guarda de sábado, vem tanta coisa que faz parte do ritual do Velho Testamento, que não se deve mais trazer para os nossos dias, porque diz o escritor dos Hebreus, que são sombras das coisas futuras. Mas quando vem Cristo, não precisa mais se executar essas sombras. Na linguagem teológica, é o tipo e o antitipo. Quando existiu lá no passado o tipo, era para ensinar. Vindo Cristo, que é o antitipo, o tipo perde a sua utilidade, não precisa mais ir atrás do tipo. Bom, então, feito essa introdução, vamos para o primeiro ponto. Jesus, o homem perfeito. Veja aqui que o autor aqui da revista, nesse tema Cristologia, ele vai trazer para nós o assunto das duas naturezas de Cristo. Em Cristo habita e coabita duas naturezas, uma divina e uma humana. E elas juntas, às vezes a gente tem que estudar separado, elas são distintas, mas coabitam na mesma pessoa. Nós estudamos uma e não anulamos a outra. Temos que arrumar um jeito teológico aqui e dizer aquilo que a Bíblia afirma de maneira simples. Nele está a humanidade perfeita e a divindade perfeita. Existe uma divindade perfeita em Cristo, também existe uma humanidade perfeita. Ele é filho de Deus e filho do homem. Duas naturezas na mesma pessoa. Aqui o ponto 1 vai analisar primeiro
a natureza humana em Cristo. A superioridade de Cristo é posta em relevo em toda a epístola aos Hebreus. Ele é Deus, sem deixar de ser homem. É também homem, sem deixar de ser Deus. Ele é eterno. João 1, capítulo 1, versículo 3, capítulo 8, versículo 58, Colossenses, capítulo 1, versículo 17 ao 19. O Pai o constituiu herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, 2. Então veja aqui que o autor está defendendo a ideia que ele é Deus sem deixar de ser homem, e ele é homem sem deixar de ser Deus, certo? Na epístola aos Hebreus, a humanidade de Jesus é um argumento importante para comprovar seu papel redentor. Vamos parar aqui um pouquinho aqui. Por que a humanidade de Cristo é um papel importante na figura de redentor? Bom, voltando à cartilha do Velho Testamento. A cartilha do Velho Testamento ensina e mostra que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era necessário pegar um animal, levar em sacrifício para morrer no lugar do ofertante, no lugar do adorador. Sem isto, não existe purificação. O escritor aos Hebreus vai citar isso e dizer, olha, segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para Cristo, que é divino, que veio do céu e encarnou em um corpo, para ele fazer a obra de redenção, ele teria que ter um corpo, e esse corpo teria que verter sangue. Sem o corpo não existe o sacrifício. Tem que ter um corpo para existir o sacrifício. Para ele ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem que ter um corpo. Ele tem que ser humano, tá? Então, vamos caminhar aqui. Então aqui vai dizer, subtópico aí, a encarnação. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 17. Jesus se fez homem e viveu nossa realidade. Ou seja, aquele Espírito eterno, Jesus Cristo, que segundo João e segundo todos os apóstolos, todos os escritores do Novo Testamento, ele era Deus, ele é eterno. Ele é um igual ao Pai, junto com o Pai, Criador junto com o Pai. Então, numa determinada data, ele entrou no tempo e no espaço, e através de um ventre foi gerado então um corpo para ele, e ele habitou nesse corpo e se fez homem. Ou seja, a doutrina da encarnação. E o Verbo então se fez carne e habitou no nosso meio, e nós vimos, como diz João, né? E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele se fez carne. A doutrina da encarnação é uma doutrina importante dentro da soteriologia. Não existe salvação sem a doutrina da encarnação. Negar a doutrina da encarnação é jogar por terra a doutrina da salvação. Existe a doutrina da encarnação. João 1,14. Ele esvaziou-se da glória divina, assumiu a forma de servo, foi obediente e humilhou-se. Filipenses 2, 5 a 8. Através da encarnação, além da natureza divina, Jesus compartilhou da natureza humana. Lá em Isaías, fala assim, ó, um menino se nos deu. Quando o profeta diz, um menino se nos deu, está falando que o Messias vai ter uma natureza humana. Ora, menino é porque nasceu de um ventre de uma mulher, veio a essa vida através de um ventre de uma mulher, então é ser humano, de carne e osso. E para isso, ele teve que se humilhar. Ele se humilhou, ele aceitou essa posição.
ele se ofereceu e aceitou dentro do plano de redenção, dentro do plano de salvação, ele aceitou essa ideia, esse pensamento do Pai. Ele incorporou esse pensamento e disse: eis-me aqui, eu estou disposto a ir, e veio. Então, para isso, ele teve que deixar alguns de seus atributos, ou seja, ele teve que ser humano, homem. E nessa encarnação, ele se sujeita a toda a fraqueza humana. Ele pega a fraqueza humana. Ele então incorpora em si a fraqueza humana. E dentro dessa fraqueza humana, a primeira coisa que vem então é a tentação. Então nós estamos estudando a parte humana de Cristo. Porque se você prestar atenção bem dentro de um contexto bíblico de Bíblia, Deus está acima do mal e não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando se fala que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem Pai, nem Filho e nem Espírito Santo pode ser tentado pelo mal. Para ser tentado pelo mal, então ele deixa o céu e se torna homem. A natureza humana de Cristo vai ser colocada à prova. Sabe aquela natureza humana que Adão falhou lá no jardim? Jesus toma o lugar e vem para sofrer essa tentação. Sabe essa tentação que todos os santos passaram no Velho Testamento e nenhum deles foi 100%? Essa natureza humana, Jesus toma e vem para ser tentado. Então por isso que você vê que logo ao ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser tentado. E aí ele diz aqui: ao assumir a natureza humana, Jesus também estava sujeito ao assédio de Satanás. Em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, mas nunca pecou. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Então Jesus foi tentado e perseguido. Na realidade, aqui nós colocamos ele já adulto, com mais ou menos 30 anos, quando ele se batiza, e já é tentado por Satanás, mas ele é tentado desde o nascimento. Quando ele nasceu, o espírito maligno reuniu toda a turma, tanto militar, como política e também religiosa, e tentou matar ele, perseguiu ele, né? Então ele se sujeita à tentação desde o nascimento. Desde o nascimento ele é tentado. Como que ele venceu a tentação? Presta bem atenção, isso é muito importante para nós, porque ele, como homem, foi tentado, e ele diz: olha para o meu exemplo, eu venci a tentação, vocês também podem vencer. E qual que é a chave da vitória lá no capítulo 4 de Mateus? Conhecendo a palavra. Então nota que Jesus, como homem, ele conhecia a palavra. Veja aqui que ele não está sendo tentado como divino, ele está sendo tentado como homem. Como homem, ele aprendeu a palavra, conhecia a palavra e respondia dentro da palavra. Ele não fazia nada fora da palavra. O inimigo usava a palavra e ele respondia com a palavra. Existe no capítulo 4 ali de Mateus, duas fontes, falando da mesma coisa. Uma fonte é Satanás citando a palavra. E outra fonte é Cristo citando a palavra. As duas fontes conhecem a palavra. Satanás conhece muito bem a palavra. Lógico que ele conhece. Afinal de contas, ele é um anjo muito acima de nós. Um anjo caído. Mas ele citava a palavra e Cristo rebatia com a palavra. E no nosso meio tem gente querendo enfrentar o diabo na base do murro, do soco e do pontapé. Não, temos que enfrentar o inimigo com a
palavra, vencer a tentação com a palavra. Jesus, do lado humano, mostrou como se vence o inimigo, usando a palavra. Então, como homem, ele veio, se encarnou, e estando encarnado, ele se submeteu primeiro à tentação, e depois ele se submete ao sofrimento. Vamos ver aqui. Hebreus 2:10, 5:8, tal, bom. O profeta Isaías retrata não apenas a glória do Messias, mas também fala dele como sendo o servo sofredor. Ao assumir a natureza humana, Jesus tomou sobre si nossas limitações. Ele buscava constante fortalecimento na presença do Pai, através da oração. Então, estando em forma humana, ele se submeteu ao sofrimento. O escritor aos Hebreus vai falar no capítulo 2, que ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Não que ele aprendeu a obediência igual no nosso sentido, que a gente aprende a ser obediente porque estava fazendo coisa errada. Não, ele sempre fez coisa certa, mas mesmo fazendo coisa certa, mesmo não errando em nada, sendo 100% perfeito, ele foi submetido ao sofrimento. Primeiro sofrimento dele, sofrimento do trabalho. Quem é que ganhou esse sofrimento do trabalho? Adão. Adão tinha uma vida boa, um trabalho fácil, mas ele, através do pecado, ganhou um sofrimento penoso. E Jesus veio em carne, se colocou no lugar de Adão, e agora, deixa agora o sofrimento comigo. Eu vou sofrer as duras penas do trabalho. Ele então tem o sofrimento ao lado humano de aprender com o pai e mãe, ser obediente ao pai e à mãe. Mesmo ele tendo mais sabedoria do que o pai e a mãe, ele aprende a obediência, sendo obediente e sujeito ao pai e à mãe. E ele então vai aprendendo e vai ser colocado no sofrimento do trabalho. O que ele fez da idade, desde que se entendeu por gente, até os 30 anos, mais ou menos 30 anos? Ele não foi uma criança que já começou a pregar, ele tinha noção que ia ser o Messias, mas ele não fez isso logo de cara. Ele foi trabalhar penosamente como carpinteiro. Nem era uma profissão assim, falar, puxa vida, né? Ele era um doutor, não. Ou ele era ensinador dos sacerdotes no templo, ele era intendente, ele era escrevente, ele era mordomo do rei, não, nada disso. Ele foi ser carpinteiro, ou seja, sofrimento do trabalho. Aí o profeta Isaías diz assim, olha, nós olhamos para ele e não víamos nele beleza nenhuma, não, pelo contrário, ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, homem dado ao trabalho, cansado do trabalho, judiado pelo trabalho, esfolado pelo trabalho. Então ele vai aprender o sofrimento, até chegar ao ponto do sofrimento maior. Então o sofrimento começa lá quando nasceu, passa pela juventude, passa pela idade adulta, até culminar no sofrimento da cruz do Calvário. O maior sofrimento, o sofrimento da cruz do Calvário, sem merecer nada, sem fazer nada de errado, foi condenado por causa do nosso pecado, foi na cruz do Calvário e teve todo esse sofrimento. E como que ele venceu esse sofrimento? Através da oração. Você vai encontrar Cristo sempre em oração. Quando ele começa, os escritores não falam muito sobre o período de juventude dele até os 30 anos. Só Lucas que fala um acontecimento. Mas quando começam a falar dele dos 30 anos em diante, quando ele começa o ministério terreno dele espiritual, aí você vai ver sempre Cristo em oração, sempre orando. E orando para quê? Aqui tem um grande ensinamento para nós.
que a oração de Cristo não foi para se livrar do sofrimento, mas para vencer o sofrimento. Interessante é o seguinte, hein? Quando ele faz lá a oração, quando ele vai passar pelo maior sofrimento, a oração do Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o sofrimento da cruz do Calvário era um sofrimento muito grande. E qual que é a preocupação dele aqui? Ele não está com medo de ir para a cruz do Calvário. Ele sabe que ele nasceu para isso, ele aceitou esse ofício, ele aceitou todo esse plano de Deus. Mas aqui, a oração dele não é para se livrar do sofrimento, mas ter capacidade de passar pelo sofrimento. Então nós fazemos muitas das vezes uma oração covarde: Senhor, me livra de toda essa tribulação. Quando na realidade, na oração, nós temos que buscar poder para passar pela tribulação, passar pelo sofrimento. Não é se livrar do sofrimento, não é se livrar da cruz, é pegar a cruz, caminhar com ela e vencer do outro lado. É esse o ensinamento aqui da natureza de Cristo. Então Cristo, ele orou todo o tempo para ter de Deus. Isso daí é aprender a dependência de Deus, ser dependente de Deus. Ele como homem, ele tinha que agir como homem e ser dependente 100% de Deus. Senão ele não seria o homem perfeito na presença de Deus. Então ele passou pela encarnação, ele passou, então se sujeitou à tentação, se sujeitou ao sofrimento, venceu a tentação, venceu o sofrimento, e agora ele aprende a dependência e o temor do Pai. O ministério de Jesus foi realizado em estrita dependência do Pai. Ou seja, ele dizia assim: olha, tudo que eu vejo o Pai fazer, eu faço igualmente ele faz. Ou seja, ele não dava um passo sem ser da vontade de Deus. Em tudo, ele era dependente 100% de Deus e não fazia nada que Deus não mandasse. Por isso que quando Satanás usou a palavra do Salmo 91, ele falou: não, espera aí, isso está escrito mesmo, mas nesse momento não é o Pai que está falando para mim fazer, é você, Satanás. Então eu não aceito a fonte, porque a fonte está falando uma mensagem correta, mas a fonte é errada. Não aceite doutrina, mesmo que seja certa, da fonte errada. Senão Satanás pega a própria Bíblia e te engana. Isso daí, nós só vamos aprender a ser vitoriosos seguindo o exemplo de Deus, de Jesus Cristo, sendo dependente 100% de Deus. Jesus enfrentou as vicissitudes da vida e triunfou sobre Satanás. Hebreus 2,14. Ele é o segundo Adão, que não cedeu às propostas do maligno e nos assegurou a vida eterna. Ele cumpriu a sua missão. Por isso, foi exaltado sobremaneira e está no santuário celestial para interceder por nós. Então, aqui de uma maneira bem rápida, nós falamos então, aqui o escritor, o autor da revista, nos levou então a meditar um pouco sobre a humanidade de Cristo e aprender e saber, Jesus, o homem perfeito. Perfeição total em Cristo. Ele viveu 30 e poucos anos na terra, não cedeu à tentação, venceu a tentação, venceu o sofrimento, dependeu 100% de Deus e fez uma obra perfeita na presença de Deus. Ele pôde fazer a oração dizendo assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Sabe por que ele orou assim? Porque ele diz, ele falou assim: olha, tendo me dado uma obra para fazer, eu executei essa obra. Eu fiz essa obra. O Pai me deu a obra para fazer e eu fiz. Adão pode fazer essa afirmação? Não, Adão não. O Pai deu uma obra para Adão,
um mandamento apenas e ele transgrediu um único mandamento. Jesus veio e cumpriu vários mandamentos, todos os mandamentos que estão no Velho Testamento, andou numa vida perfeita, então ele é o segundo Adão, colocado no lugar do primeiro, e ele é o homem perfeito, dentro do propósito divino para a sua criação, existe o propósito do homem, e esse homem perfeito é Cristo, e nós somos colocados nele, somos adotados nele, temos vitória através dele, tá? Então, a humanidade perfeita de Cristo. Tópico 2, a divindade e superioridade de Cristo. Então agora, ele vai falar sobre a outra natureza de Cristo, que é a natureza divina. Cristo é homem, e agora então ele vai falar que Cristo também é Deus. Cristo é também Deus. Na história da igreja, uma das maiores dificuldades no estudo da pessoa de Cristo sempre foi compreender a relação entre as duas naturezas, divina e humana. E isto é bem verdade. Esse estudo é bastante complicado, é bastante difícil. Mas por que é difícil? É difícil porque o ser humano pegou citações simples e fez heresias dessas citações simples. Por isso que se torna complicado. Olha, de maneira simples, o apóstolo João, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, cita lá que Cristo é divino. E no mesmo capítulo, João cita que Cristo é humano. Ele cita as duas naturezas, ele simplesmente cita na maior simplicidade. Existe uma simplicidade nessa citação, e nós só compreendemos e no fim aceitamos somente por fé. Sem a verdadeira fé, não dá para aceitar e muito menos compreender. E quando nós dividimos ela, como está sendo dividida aqui, nós dividimos para efeito de estudo, para efeito de compreensão. Porque na realidade, João cita, e para ele está tudo resolvido. As duas naturezas subsistem numa única pessoa, em Cristo Jesus. Como é possível ser Deus e homem ao mesmo tempo? A pergunta que o autor faz aqui. O autor da Epístola aos Hebreus, além de falar sobre a perfeita humanidade de Jesus, dá grande ênfase à sua divindade. Sendo Deus homem, o Senhor Jesus é quem revela com mais perfeição a natureza de Deus. Então, para compreendermos Deus e saber sobre a divindade em Cristo, aqui diz que nós temos que entender a natureza humana de Cristo. Por quê? Porque a natureza humana dele revelou o lado divino de Deus, revela o próprio Deus. Então João fala assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou, porque no Filho habitou corporalmente toda a divindade. Então nesse Cristo, Deus homem, nele habitou a divindade, completamente habitou nele. E nós então estudamos isso, vemos isso e aceitamos isso por fé. Deus falou no passado através de profetas, visões, revelações, etc. Jesus, porém, inaugurou um novo tempo. Ele é o ponto mais alto da revelação divina. Então, Hebreus 1, do 1 ao 4. Havendo Deus antigamente falado várias vezes, de muitas maneiras,
pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias através do Filho. Então o Filho é a maior revelação de Deus. Então aqui do lado da revista aqui, o autor aqui fala da revelação geral e revelação especial. Revelação geral é a revelação através da natureza e através da consciência humana. Existe a natureza que dá testemunho de Deus, e existe também a consciência humana que fala que Deus existe. Todo ser humano tem dentro de si a consciência, mas esse falar da natureza e o falar da consciência, junto com o falar dos profetas no Velho Testamento, não chega nem perto da revelação especial. E qual que é a revelação especial? Cristo Jesus. Quer conhecer a Deus no profundo? Conheça a Cristo Jesus. Comece a conhecer Cristo Jesus através dos escritos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, e acima de tudo, tenha um relacionamento com esse ser, esse Deus, Jesus Cristo. Tenha um relacionamento com Ele, e você vai conhecê-lo, porque Ele é uma pessoa onde Ele quer ter relacionamento espiritual com você. Ele quer ensinar sobre a sua divindade. Então, no tópico A, o subtópico A do tópico 2 aí, Jesus é superior aos profetas. Hebreus 1, do 1 ao 3. Enquanto os profetas eram homens pecadores e transmitiam o que Deus lhes revelava, Jesus é o próprio Filho de Deus, o Criador, o herdeiro do universo. Ele sustenta a vida do mundo. Então presta bem atenção. Todos os profetas, por mais santificados que eles fossem, eles não podiam falar no seu próprio nome. Eles tinham que introduzir a sua mensagem, assim diz o Senhor. Eles não podiam chegar lá e falar, olha, eu aqui estou falando. Não, eles tinham que, assim diz o Senhor. Já Jesus Cristo não. Jesus Cristo vai lá e fala, viu o que falaram os antigos? Falaram assim, né? Mas eu todavia vos falo. Jesus podia dizer assim, olha, em verdade vos digo. Como Deus, homem, ele não precisava dizer, assim diz o Senhor. Ele tinha autoridade para falar, em verdade vos digo. Ele podia dizer assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Não era assim, ó, assim diz o Senhor. Não, não é. É diferente dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus é maior do que os profetas. É esse o objetivo da carta aos Hebreus. Dizer sempre, fazer sempre uma comparação e dizer, Jesus é melhor. O Velho Testamento é bom, mas o Novo é melhor. O profeta era bom, mas Jesus é melhor. O sumo sacerdote no Velho Testamento era bom, mas Jesus, sumo sacerdote, é melhor. A lei era boa, a graça é melhor ainda. A lei era dura, a graça é mais dura ainda. Mas Jesus é melhor. Jesus é maior. Jesus é maior do que os profetas. Por quê? Porque os profetas eram homens pecadores, mas Jesus nunca pecou. Olha, coloca aí dentro da divindade a perfeição moral como homem de Cristo. Nenhum atingiu essa perfeição moral no Velho Testamento. A Bíblia sempre relata os erros, os pecados dos heróis da fé. Você fala assim, ó, olha Sansão é um camarada forte, mas tem camarada mais atribulado, mais atrapalhado que Sansão? Você olha assim e fala, rapaz, será que esse cara foi salvo mesmo? Quando você começa a analisar a vida de Sansão, você olha e fala, mas quem comete suicídio é salvo? Quem comete suicídio é salvo? O camarada era tão atrapalhado, que findou a vida dele de uma maneira atrapalhada.
Você olha para o homem mais sábio que existiu no Velho Testamento, Salomão, e você pergunta, será que ele foi salvo? Se você for um bom arminiano, você vai falar, você vai ter certeza só quando chegar lá. De tão atrapalhado que os caras eram. E olha que eram heróis da fé. Agora Jesus Cristo, perfeição moral, perfeição humana e perfeição divina. É maior que Moisés. Sabe por que Jesus é maior que Moisés? Porque Moisés é o mordomo, Jesus é o dono da casa. Moisés é mordomo, Jesus é o patrão. Jesus é o patrão. Ele não é só o patrão, ele é o construtor da casa. Ele é o que construiu a casa. Quem tem maior honra? Aquele que está governando a casa ou o arquiteto que bolou a casa? Maior honra tem o arquiteto que bolou a casa. Jesus Cristo é o construtor da casa, é o dono da casa, é o patrão. Ele é maior que Moisés. Por isso que no capítulo 3 lá, ele vai falar assim, olha, Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas ele fez isso como mordomo da casa, mas Jesus é o dono da casa. Jesus é o construtor da casa. Então Jesus tem maior honra do que Moisés. B. Jesus é superior aos anjos. Hebreus 1:5. Os capítulos 1 e 2 de Hebreus nos dão algumas razões porque Jesus está acima dos anjos. Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, a temática anjos é uma constante nos dois capítulos. Então, os camaradas do Velho Testamento lá, tanto os judeus como os gentios da igreja primitiva, estavam muito acostumados com o ensinamento de anjos. Anjos é mensageiro, anjo trouxe uma mensagem. E no nosso meio também, nós gostamos muito. Se for dar um estudo sobre anjo, nossa, vai lotar de gente. Porque é um assunto que o povo gosta. Mas quando a gente começa a colocar o anjo no devido lugar, a metade da audiência vai embora. Se você começar a falar, dizendo um culto cheio de gente, fala assim, vou falar sobre anjos aqui, o pessoal, oh glória! Se você for pegar o escritor, os Hebreus, para falar sobre anjo, uma boa parte não vai querer nem saber do que você está falando. Sabe por quê? Porque ele vai colocar o anjo no lugar certo e falar, Jesus é maior que o anjo. Jesus é melhor e maior que os anjos. E qual é a razão? Só Jesus tem a glória eterna. Então o anjo é uma criatura. O anjo foi criado. Jesus não. Jesus é eterno. Falar em glória, você tem que começar logo daquela glória que ele não dá para ninguém. Eternidade. Eternidade no sentido total da palavra. Não no sentido de vida eterna que nós herdamos em Cristo. Porque nós e tantos anjos que permaneceram com Deus, têm uma eternidade, mas tem uma eternidade no sentido que são criatura e teve um início. Cristo não, Cristo é eterno, porque nele não há um início. Não tem início e nem fim, é eterno. É eternidade, vive para todo sempre. Não é uma criatura, ele é Deus. Ele é criador e nunca foi criatura. Então ele é acima dos anjos, porque ele tem uma glória que não é dado a nenhuma criatura, somente pertence à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem atributos que é somente dessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus começa por aí, ele é maior que os anjos, porque existe nele uma glória, que é maior do que a glória colocada em suas criaturas. Os anjos são seres criados e o adoram, ou seja, além dos anjos serem criaturas, é dada uma ordem nas Escrituras, quando ele é colocado no mundo como menino, como homem, é dito aos anjos, todos os anjos de Deus o adorem.
Lá no céu, não existia essa ordem, porque ele, como Deus, já era adorado pelos anjos. Mas quando ele é introduzido como homem na história da redenção, então é dado a ordem: todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus Cristo nasceu, já estavam os anjos adorando o menino Deus. Na realidade, os anjos adoram ele antes dos 9 meses, adoram ele já no ventre. Já adoram ele no ventre. A função dos seres angelicais é ministrar a favor dos salvos. Cristo, porém, é quem dá a redenção. Ele está falando aqui, olha, sabe o que os anjos são? Servo de Deus. Servo de Deus a fim de trabalhar em favor da igreja. Então aquela ideia que tem anjo aqui é verdadeira. Tem anjo no meio da igreja, tem anjo. Mas falar para a igreja adorar anjo, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Por quê? Porque nesse sentido, eles são conservos nossos. Ou seja, todos nós somos servos de um mesmo Deus, e eles trabalham naquilo que Deus manda em favor da igreja. Mas no meio pentecostal, existe uma grande tendência para se adorar anjos, infelizmente. Então temos que colocar a doutrina no lugar certo. Existe anjo, existe, acreditamos na angelologia, acreditamos. Eles são servos, não devem ser adorados, e os verdadeiros anjos não recebem adoração. Quando João lá em Apocalipse quis adorá-lo, eles não aceitaram. Eles falaram: olha, sou conservo teu, adora a Deus. Tá? Jesus é superior à lei e a Moisés. Aí ó, a letra C. Moisés prefigurava o grande profeta que haveria de vir. Moisés era o mordomo, Jesus é o Senhor, o dono da casa. A lei era parcial e temporária. A nova aliança firmada por Cristo é completa e definitiva. Tá? Então aqui entra um outro tema aqui. Um outro tema não, está tudo dentro da lição, né? Mas uma coisa difícil de entender. Porque ele está dizendo aqui que a lei, o Velho Testamento, a lei de Moisés, era parcial e temporária. Mas como que era temporária? Então nós temos que entender o que era temporária e muda para nós, é a lei no sentido de rituais. A lei moral permanece a mesma. Cristo não muda a lei moral, bem pelo contrário, ele confirma a lei moral. Ele vive sobre o domínio da lei, embaixo da lei, cumpre cada item da lei, e aí ele diz: olha, não precisa mais colocar em prática o que? O ritual da lei. E tem mais, hein? A lei é santa, boa, correta, justa, mas nós somos pecadores vendidos sobre o pecado, e a lei, ela exige, mas não te dá condições de cumpri-la. Agora, a graça exige e dá condições de cumprir. Tá? Então, o Novo Testamento é para sempre, a nova aliança é para sempre, porque na realidade, ela santifica através do sangue de Cristo. E lá na eternidade, nós vamos receber um corpo glorificado igual ao Senhor, e nunca mais haverá a possibilidade de pecar. Ou seja, o homem glorificado, assim como Cristo foi glorificado, nós teremos um corpo glorificado também, que não será mais sujeito ao pecado, a nenhum erro, a nada. Então nós temos uma nova aliança que é definitiva. Não precisa de mais nenhuma correção nessa nova aliança. Aquilo que a lei não conseguia fazer, Jesus Cristo veio pela graça e fez. Então nós somos tirados da lei e colocados na graça de Cristo, na nova aliança.
Só Jesus pode revelar perfeitamente o Pai. A obra de Deus na criação e a palavra profética são exemplos de meios pelos quais Deus se revelou. Contudo, só Jesus pode mostrar ao homem quem é Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ué, então, irmãos, eu não preciso mais nem ler o Velho Testamento? Não, rapaz, é bom você ler e aprender para ver de que coisa amarga Deus se livrou você. Porque a lei exige, e ela exige 100% cumpri-la. E quando você não cumpre ela 100%, então ela diz, você é um maldito. Por quê? Porque você não permaneceu em tudo que te foi ordenado. Aí entra Jesus na história, faz tudo que a lei manda, e além disso, ele vai e se torna maldição no teu lugar, porque a lei não pode ser mudada. A lei tem que ser cumprida, e quando Jesus então cumpre a lei, ele se torna maldição no teu lugar, e agora então a lei não tem mais o que executar em você. Por quê? Porque a lei foi executada em Cristo. Não é que a lei foi anulada, a lei foi executada em Cristo. Por isso que Jesus é melhor, Jesus tem uma aliança melhor. Jesus é melhor e tem uma aliança melhor. Ele te tira da maldição da lei, coloca você nele e te coloca num caminho de santificação que vai ser realizada 100% na glorificação. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando Filipe pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 8 e 9. Aqui é mais um versículo que fala sobre a divindade de Cristo. Cristo é Deus. Filipe então fez o pedido, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Mas Filipe estava andando com Cristo mais ou menos 3 anos. 3 anos de seminário. Aí Jesus fala, mas você está andando comigo tanto tempo e você ainda não me viu? Você não me enxergou, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou Deus, Filipe. Você não precisa pedir para ver Deus, porque você já está vendo. Eu sou Deus. Aí os camaradas faz aquela complicação teológica. Lá no céu nós não vamos ver Deus, nós vamos ver Cristo. Mas ver Cristo é a mesma coisa que ver Deus. Não tem diferença. Cristo é Deus e Deus é Cristo. 2 pessoas diferentes, mas você vendo um, você está vendo o outro. Assim como nele habita as 2 naturezas. Você não pode anular nenhuma dessas 2 naturezas. Você tem que fazer na sua cabecinha aí a junção dessas 2 naturezas e compreender, entender de maneira simples, do jeito simples que o Novo Testamento cita, e ficar na simplicidade. Aí depois que você vê a simplicidade, você pode estudar lá, fazendo pesquisa na sua casa, ver a natureza humana e os ensinamentos errados da natureza humana, estudar sobre a natureza humana, divina, e ver os ensinamentos errados sobre a natureza divina. E você vai passar na história da igreja, nos dogmas, né? Nos dogmas lançados de tantas brigas teológicas, por causa da discussão de pessoas que falou sobre a humanidade e anulou a divindade. Outro falou sobre a divindade e anulou a humanidade. Então, quando você fala sobre a humanidade e anula a divindade, você tira uma parte essencial da redenção do homem. E você fazendo outra, você também anula. Olha, João escrevendo numa das suas cartas, disse assim, olha, se alguém vem ter convosco e nega que Jesus Cristo veio em carne e osso,
esse daí é anticristo. Não pode negar a humanidade e também não pode negar a divindade. Tem que ajuntar as duas naturezas perfeitas, perfeição total, através dessas duas naturezas em Cristo, perfeição total. Então é feito a redenção, e a redenção ela é redenção total. Por quê? Porque foi feito por alguém que é homem e é Deus ao mesmo tempo. É divino e é humano, ao mesmo tempo, perfeito nas duas naturezas, coabitando na mesma pessoa, fazendo a salvação completa da nossa redenção. As Escrituras encerram toda a revelação e nada pode pretender ir além do que Jesus nos fez conhecer sobre a natureza divina. Qualquer mensagem que vá além dos limites bíblicos deve ser rejeitada. Amém? Termino aqui, então, a lição dessa noite. Amém? Que Deus os abençoe.